Sou vilaboense, minha família é de Goiás, vem para o povoado de Ouro Fino. Sou membro da OVAT, desde muito jovem eu cresci aprendendo as manifestações da Semana Santa com esses fundadores da OVAT, com Helder Passos, com Antolina Bahia, com a própria Goiandira do Couto. Sou Frei Marcos Lacerda de Camargo, nascido aqui na beira do Araguaia, fiz o primário aqui em Goiás, depois estudei em São Paulo, a parte até fiz noviciado em São Paulo, capital, e a filosofia e teologia em Bolonha. Eu sou filho de um casal aqui de Goiás. Meus pais eram muito católicos, participavam da Semana Santa da Irmandade dos Passos. Eu entrei, participo e consegui, com essas poucas coisas, mexer com a espiritualidade do povo. Então eu me sinto engrandecido com toda essa religião. Antolinda Bahia Borges. Tenho 85 anos. Bem vivido. Eu nasci no município de Itaberaí, vim para Goiás com 6 anos e aqui estou até hoje. Sou uma cidadã vilaboense. Nós juntamos um grupo de rapazes e moças, inclusive com a Goiandira do Couto, para ver o que nós poderíamos fazer, aproveitar para atrair mais turistas para Goiás. Aí nós pensamos, estudamos muito, mas vimos que nós já tínhamos uma festa mais ou menos armada, que era a Semana Santa. E eu falei, olha, a única coisa que nós não temos mais é a procissão do fogaréu, que ela desapareceu. As origens históricas da procissão do fogaréu, né, elas remetem às tradições ibéricas, né, de Espanha e Portugal, principalmente, vem com a colonização para o Brasil, por diferentes cidades, se aporta em Goiás desde o século XVIII e durante o século XVIII e XIX, né, impactada pela romanização, por uma série de transformações religiosas, políticas, sociais, que culminam com a transferência da capital de Goiás para Goiânia, a procissão ficou em desuso e foi aos poucos se perdendo. O fogaréu foi introduzido aqui por um padre espanhol, chamado Padre Perestelo de Vasconcelos Espíndola, em 1745. Ele trouxe para cá. De Sevilha, ele injetou aqui nas procissões, porque achou muito parecido com as procissões de Sevilha. Quando eles começaram, nem eles tinham muito demarcado para onde eles queriam chegar. Eles lutavam para que as manifestações, né, dos seus avós, dos seus pais, que eles cresceram vendo, vivenciando, não acabassem, como uma série de outras manifestações haviam acabado, principalmente a partir do impacto da transferência da capital para Goiânia. Então, o que se tinha ali ainda muito presente? A Irmandade dos Passos. A Irmandade dos Passos, né, traduziu aquele conjunto de irmandades do século XVIII na última, na remanescente, e que era responsável por um conjunto de expressões musicais, teatrais, né, que traduziam essa herança perdida, né, que havia perdido com a transferência da capital. Foi resgatado pelo Helder, através de pesquisa do Helder Camargo, e a pesquisa do resgate da Semana Santa nós devemos totalmente ao Helder. Eu nunca tinha visto, me contaram, eu peguei pouca gente que tinha assistido, que conhecia. Aí eles falaram para mim tudo que passava. E eu fui registrando tudo. Aí nisso, o Rio de Janeiro estava comemorando, acho que o 4º centenário ou 5º centenário, uma coisa assim. Então eles iam fazer todas as representações da Semana Santa como era antigamente. Aí eu acompanhei pelos jornais. Naquela época não tinha televisão. E vi que a maioria das cerimônias que tinham aqui, tinham lá também. Então aí eu fui completando
a minha experiência. Necessidade de ter um conteúdo, realmente, que não tinha, era uma coisa bastante, a gente notava que era bastante vazio. A gente chamava de tradicionalismo. O tradicionalismo é aquele que parou no tempo e não traz nem conteúdo e nem evolui. Então a gente procurou fazer que isso evoluísse e trouxesse um conteúdo bíblico, verdadeiro, autêntico e que não agredisse, não fosse contra a religião, a cultura popular. Passou dos objetivos nossos, porque nós não esperávamos que ela fosse ser tão chamativa como ficou. E cada ano que passa, o negócio vai aumentando, as pessoas vão interessando em vir e olhar, porque ela é muito bonita, ela é muito comovente, porque é aquela massa de fogo que caminha nas ruas estreitas de Goiás. E tem o casario que dá toda a sustentação colonial para Goiás. Tudo isso foi estudado. Eu considero como um cartão postal da nossa Semana Santa. Faz a abertura praticamente. E a abertura principalmente com a visibilidade para o mundo. Com isso vem atrás toda aquela tradição religiosa, todo o conhecimento e interesse para conhecer também as nossas raízes. Não tínhamos R$1, saímos pedindo esmola na rua, pedimos, fizemos, compramos as coisas. Primeiro o número de farricoco era menor, depois que nós aumentamos para 40. E sempre fazendo isso, e esse negócio está aí divulgando Goiás. Isso joga Goiás além da Serra Dourada. Fizemos uma coleta na cidade para a compra das vestimentas, né? Não só dos farricocos, mas também da guarda romana, dos, como é que chama? Os figurantes da Sexta-feira da Paixão, a descida da cruz, que houve há muitos anos e depois desapareceu, nós restauramos também em 69. Então tudo isso foi aglutinando e nós tivemos o apoio de Dom Abel. Nisso, Dom Abel morre. Dom Antônio entra substituindo. Deu total apoio para nós, para que nós incentivássemos e levássemos adiante. Aí pedimos ao governo verba, não deu, não acreditava. Pedimos à prefeitura, deu vela, deu essas coisinhas. Tá? Mas nós conseguimos tirar, na época, uma quantia boa. Aí fomos para Goiânia, compramos os tecidos, tudo que precisava. Quando nós não tínhamos dinheiro de jeito nenhum, todo ano a gente passava. Então tinha as pessoas que davam a vela, tinha as pessoas que dava querosene, outro dava isso. Cada um dava uma coisinha e essa procissão foi se criando. E até hoje tem-se a dificuldade financeira. Olha, existe uma tensão, né? Assim, como toda narrativa mítica, a contradição faz parte dessa experiência. Então, eu poderia dizer que existem vários significados, né? Que traduzem vários significados, que perpassam o significado religioso, o significado turístico, né? Existem aqueles que não se identificam, aqueles vilaboenses que não se identificam com a procissão do fogaréu e que preferem dizer que as manifestações de identificação são as da Semana dos Passos e de Dores. Muitos dizem, Semana de Passos e de Dores são as procissões e a Semana Santa é a Semana dos vilaboenses. E a Semana Santa, da forma com que ela é instituída atualmente, né, ela é do turista, ela é para o turista. Esse movimento começa na quarta. Hoje já começou. Hoje já tem uma pessoa lá passando aquelas roupas tudo, limpando, arrumando, fazendo. Aí, isso, segunda, terça, se tem alguma roupa de consertar, se tem alguma coisa, se tem um capacete. Depois, quarta-feira, o senhor prepara tudo isso, vai vestir esse pessoal todo. São 40 pessoas que o senhor veste, 40 homens. Um é barrigudo, outro é magro, outro é baixo. Então, o senhor tem que ficar ajeitando aquela túnica no corpo deles. Isso vem. Depois tem as tochas que o senhor tem que preparar. As tochas são feitas de latas de cervejas, latinhas de cerveja,
e pintada. Então, isso tudo é preparado essa semana. Ela saía da Igreja da Boa Morte, parava na Igreja do Rosário, onde tem uma mesa da ceia já dispersa. Em que um chegou lá na frente, o Isaías, profeta, né? Falou, pare. E aí começou a falar, quem vocês procuram? Eu não sei. Não, procurei pelos becos, pelas estradas, debaixo das pontes, etc. E não aqui, porque aqui ele já não está mais. Então, praticamente encenação assim, que depois foi burilada e encaixado no fogaréu. Os próprios rapazes que vestem, eles têm prazer de fazer aquilo. Saem descalço por essas pedras todas tortuosas de Goiás, por essa rua difícil, é difícil de andar porque está suja, está muito desigual. Então, eles têm coragem, eles chegam com o dedo machucado, cansado, aquela túnica, aquele capacete, e eles fazem isso com muita devoção, muita fé, muito amor. É indissociável a procissão do fogaréu do espaço onde ela é realizada. Né? Acho isso é muito interessante, porque uma coisa é você apresentar a procissão do fogaréu em outra localidade, como uma narrativa, a partir da narrativa bíblica, por exemplo, de ressignificação da narrativa bíblica. Outra coisa é você realizar na cidade de Goiás e utilizar a cidade enquanto um cenário singular, porque aí eu tenho toda uma atmosfera que contribui para a realização da procissão. Agora para a prisão do Cristo. Então ela desce, faz o trajeto das ruas, becos, ruas, né? Com uma beleza cênica que nós temos, e chega na igreja de São Francisco. Aí, na escadaria, os farricocos sobem e se postam, aí já é parte de cena, né? Cenário. E tem a prisão do Cristo com o toque do clarim, que é o estandarte que sai de dentro da igreja de São Francisco e vem para fora. Aí termina cantando um trecho dos motetos de Passos. É o Pater. Pater, pater mi. Então, é esse que nós pomos lá. E então tem um coro que canta, tal. Aí vem a fala do bispo. Aí acabava a cerimônia dele, a procissão seguia, parava na porta da Boa Morte, aí ia apagando as velas, as tochas, os farricocos saíam de lado e eu subiam lá para o quartel do 20, onde arrumavam e desarrumavam lá. Eu já acostumei, eu não sinto mais emoção. Entende? Eu sinto quando as coisas acontecem, vai acontecendo, então eu acho que tudo isso é uma consequência. Quando nós começamos o farricoco, era Dom Antônio substituindo Dom Cândido. Depois Dom Antônio substituiu Dom Abel. Aí que veio Dom Tomás. Foi criando, crescendo e tal, vem Dom Tomás. Dom Tomás, no início, ele deu um apoio, assim, mais ou menos. Mas não era isso que ele queria. Mas nós continuamos, nós não precisávamos da igreja. Quebrou todo misticismo, toda a programação da Semana Santa. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha as músicas gravadas em latim. Aí eu corri no rapaz do som, que era da Goiás Tour, muito amigo meu. Eu, escuta, a hora que o bispo acabar de falar, você solta as músicas sacras em latim para nós. Aí ele soltou, aí então deu uma equilibrada no ambiente. Que o próprio grupo da OVAT, como a própria Diocese de Goiás, eles têm feito uma releitura
sobre essas tensões ocasionadas nas décadas de 60 e 70. Era um período muito intenso de conflitos que a própria igreja na América Latina passava, né? E Dom Tomás, como um desses expoentes, né, da chamada teologia da libertação, ele estava num momento de implantar esses novos valores na Diocese de Goiás, né? Uma diocese cuja história é marcada pela presença e pela realização de uma perspectiva mais elitista, mais aristocrática. Outra vez aqui, nós chegando com a procissão do fogaréu aqui na Igreja do Rosário, Frei Marcos estava na porta da igreja. Paramentado não, vestido de roupa, normal. Eu falei, uai, o que é isso, Frei Marcos? O que é isso aí? Isso aqui é um alto que nós fizemos para dar mais coisa na procissão do fogaréu, mais enredo. Falei, que alto? Não tem nada não, aqui é fogaréu. E falei pro tambor, mete o tambor. E as mulheres batendo a pá, aqueles trem bobo. O Faricoco mais foi desenhado, inclusive, pela Guaiandira, né? A Aires do Couto. Praticamente o estilo foi mais dela. Quer dizer, o Faricoco é uma figura que a gente poderia dizer de Kafta, né? Quer dizer, o soldado que não quer aparecer. Então ele se veste dessa volta. Infelizmente, muita gente assimila o Faricoco com a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que não tem nada a ver, porque esse veio da Espanha. É um modelo que já vem da Espanha, claro, aperfeiçoado e burilado pela Guaiandira Aires do Couto, né? Então, o Faricoco é uma figura que realmente é o soldado que vai procurar caçar e prender Jesus, mas não quer aparecer. O Faricoco é o elemento que em Sevilha, que a nossa Semana Santa é de origem espanhola, em Sevilha, ele abria os cortejos de execução e os prisioneiros mais graduados eram acompanhados pelos farricocos. Eram os guardas, né? Na época que não tinha esse nome. Eram personagens de expiação, de penitência, eram penitentes. Muitas vezes por manifestações votivas, você faz um voto e vai cumprir para cumprir a penitência carregando pedras, se autoflagelando, chicoteando, ou com a pena imposta. E aí há um diálogo muito estreito com algumas das penas impostas pela Inquisição, pelo Tribunal da Inquisição. A gente for olhar nos desenhos de Goya, de Francisco de Goya, por exemplo, a pena do San Benito guarda algumas proximidades com a própria vestimenta do farricoco, que tem várias nomenclaturas: farricoco, furnicoco, papangu, coca, né? São todos nomenclaturas diversas que se referem a esse mesmo personagem. A maioria das procissões do fogaréu que sobreviveram no Brasil, ainda no Brasil, que sobrevivem, não prescindem da presença do farricoco, né? Não existe o personagem do farricoco, mas as pessoas empunhando as tochas na representação da dramatização da busca, da procura, da prisão de Cristo, né? Buscar Goiás, a forma com que se foi construído para pensar essa narrativa do fogaréu a partir dessa diversidade, ela também dialoga com uma série de tradições, de manifestações, de hábitos dos vilaboenses do século XIX, nas mais variadas artes. Na Igreja de São Francisco, simbolizado no estandarte, o estandarte foi desenhado pelo Veiga Vale, só que como ele estava já muito poluído, um pouco consistente, então a Maria Veiga, que infelizmente também já faleceu, que é descendente do Veiga Vale, fez uma cópia que é a que está sendo usada hoje. Quando se dá a prisão do Cristo, que é feito num estandarte, o primeiro foi pintado pelo Veiga Vale, e nós o encontramos já na década de 60, dentro de um baú de metal que tinha na catedral, lá estava essa pintura. E o cupim tinha comido quase toda a parte do pé. Era um Cristo atado em uma coluna, uma flagelação. E Goiandira cortou e pôs uma franja para ela sair na procissão, porque o pé estava muito estragado. É pintado num linho. A peça está no Museu de Arte Sacra da Boa Morte.
Fogaréu de antigamente, que tenho esperança, eu quando era criança, que eu lembro que a gente fazia, tinha já o fogaréu, porque eu fazia tocha, que os freios aqui, estava bastante jornal, a gente fazia um canudo de jornal e passava a cera em volta, eram as tochas. Mas era uma coisinha muito simples, muito pequena. Eu acho que 50 anos atrás, mais ou menos, tinha as tochas do Faricocos e mais tochas que eram distribuídas para a população. Quer dizer, realmente o símbolo do fogo é um símbolo muito forte, símbolo de transformação, o símbolo do Espírito Santo é o fogo. A força, então, da transformação vem principalmente do fogo, né? Que é aquele que transforma as coisas da natureza. A querosene tem que fazer as estopas para pôr dentro, para arrumar. Põe querosene, não pode pôr muito, porque se pôr muito, o povo joga fogo nos outros. Nunca houve um desastre. Uma pessoa que queimou, que aconteceu isso, aquilo. Nunca. E a mensagem que eu deixo é realmente que isso seja para nós essa abertura, que a gente esteja aberto aí para celebrar. E que eu espero que tenha gente que leve adiante. Pelo menos ainda, agora temos. Não sei daqui a quantos anos isso vai prevalecer. Helder foi o maior incentivador disso. Eu acho que isso é um legado que ele largou para a cidade de Goiás, que nós temos que conservar. Nós, eu não sei, eu talvez seja a primeira que vai embora, né? Vou passar para o andar de cima. 85 anos, meu filho, não é 8 dias, não. Isso que eu vejo, que o projeto para o futuro da procissão do fogaréu. Acho que ela não vai acabar, acho que ela não tem como ela permanecer, né, daqui, sei lá, 50 anos, como ela é hoje. Mas ela também não vai acabar. Ela vai se readaptando às condições estruturais que a própria sociedade contemporânea vai imprimindo, né? Mas sem deixar de evocar determinados marcos que são eleitos como significativos para a memória do vilaboense. Procissão do fogaréu, Vila Boa é fogo e luz, multidão seguindo a fé nos caminhos de Jesus, no toque do clarim, no pulsar do coração, nas batidas do tambor, fogaréu.